Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Dízimo é um assalto à mão armada. Pobres evangélicos. Queridos, eu passei 14 anos no sistema religioso evangélico, Paz e Vida, Batista e Assembleia de Deus. E faz quase 5 anos que eu tive um entendimento do Evangelho da Graça que foi revelado ao apóstolo Paulo. Nós que hoje estamos livres desse sistema religioso, nós sempre fomos filhos da livre, como Paulo diz em Gálatas 4:31. Mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Nós estávamos nesse sistema religioso evangélico insatisfeitos. Sabíamos que havia algo de errado, mas até então nós nunca tínhamos ouvido uma mensagem da graça de Deus. Quando ouvimos a mensagem da graça pela primeira vez, glória a Deus, era isso que estava faltando. Nós sabíamos que tinha algo de errado. Esse evangelho da graça estava oculto, escondido desde os tempos eternos, Paulo diz. Só que foi revelado a Paulo e com a morte de Paulo esse evangelho ficou oculto novamente, prevalecendo a igreja primitiva e a igreja romana. De alguns anos para cá, Deus tem revelado novamente esse evangelho somente para os filhos da livre. E quando a pessoa entende esse evangelho da graça, mais nunca ela coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. São verdadeiros alçapões, arapucas. E quando um homem de Deus é sério, eu conheço alguns homens sérios, éticos, idôneos, que eles são vítimas do sistema. No caso desses, eles levam os eleitos de Deus para antes da cruz. Não é? É essa Santa Ceia, que na verdade é uma Páscoa judaica, é batismo nas águas, enfim, é um cerimonialismo, sacrifício, não existe mais isso. A graça é o ministério da fé, do Espírito. Então, quando um homem é sério, são verdadeiras sinagogas, repito, que levam os eleitos de Deus para antes da cruz. Esses homens sérios, éticos, que eles acreditam naquilo que pregam. Eles não entendem o antes da cruz e o depois da cruz, o Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado. Nós entendemos que a Bíblia é um livro histórico. Todo esse livro aqui, de Gênesis a Apocalipse, foi para Israel. Nós não temos absolutamente nada a ver com essas doutrinas que aqui estão. Tudo foi para Israel. Tudo já aconteceu até o ano 70. Repito, a Bíblia é um livro histórico. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos. São livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. O evangelho foi revelado ao apóstolo Paulo nas suas 14 cartas, de Romanos a Hebreus. O que serve para nós, gentios remanescentes, são as conquistas espirituais que foram reveladas a Paulo. Mas glória a Deus por este livro. Aqui tem 2.000 profecias cumpridas. Nesse livro aqui tem 300 profecias messiânicas cumpridas. E é graças a esse livro histórico que nós conhecemos o nosso Deus, quando ele se manifestou para o seu povo na época. A Bíblia foi escrita em determinada época para determinado povo. Foram 1.500 anos por mais de 40 escritores. A Bíblia hoje é um livro histórico de Gênesis a Apocalipse. Não existe mais pastores e muito menos profetas. Todas as profecias foram para Israel e todas elas, sem exceção, foram cumpridas. Então, o tema da mensagem, eu tenho na playlist aí várias mensagens com relação a dízimo. Eu vou aqui fortalecer essa playlist com mais uma mensagem falando sobre dízimo.
essa aberração no meio religioso. Dízimo é um assalto à mão armada. Pobres evangélicos. Olha só, aí está a imagem de uma Bíblia, né, que representa bem o título da mensagem. Malaquias 1:1. Eu vou pregar hoje, a maioria dos versículos aqui que eu vou utilizar é a NVI, Nova Versão Internacional, que os pastores não gostam de pregar, porque ela se aproxima mais do original. Então são palavras mais claras, mais nítidas, mais evidentes. Então se eles pregarem com a NVI, é fácil de dar um entendimento aos eleitos de Deus, coisas que os pastores não têm interesse. Claro que eu não estou aqui generalizando, eu conheço homens éticos, que eles acreditam naquilo que pregam. Tem testemunhos aqui de ex-pastores que dizem: Júlio, eu aprendi errado e ensinei errado durante 20, 30, 35 anos. Olha só, Malaquias 1:1 NVI. Uma advertência. A palavra do Senhor contra quem? Contra Israel. O que é que nós temos a ver com isso? Por meio de Malaquias. Meu querido, tu acha que o teu pastor não sabe disso, não? O teu padre não sabe disso, não? O teu guru, o teu líder religioso, que tem como Bíblia doutrina para você, tu acha que ele não sabe disso, não? Você acha que ele não aprendeu lá no curso de teologia Malaquias 1:1, não? E por que ele coloca esse versículo para os seus seguidores? Uma advertência. A palavra do Senhor contra quem? Contra Israel. O que é que nós temos a ver com isso? Nós somos gentios remanescentes. Ainda que você seja de Israel, essa palavra não é para você. Foi para o povo de Israel na época. Então Malaquias já começa dessa forma. A palavra do Senhor contra Israel. Tem pessoas que dizem: Júlio, você às vezes é muito repetitivo. Eu vou continuar sendo. Sabe por quê? Primeiro, que existem pessoas novas entrando no canal quase todos os dias. Segundo, quando a gente estava nessa coisa chamada religião evangélica, toda semana era comum o pastor dizer Malaquias 3, 8, 9 e 10. Toda semana. Então eu vou continuar sendo repetitivo por dois motivos. Primeiro, que existem pessoas novas. Segundo, no próprio sistema religioso, as heresias eram repetidas toda semana quando a gente frequentava esses cultos. Então você está vendo, Malaquias 1:1 NVI, uma palavra do Senhor contra Israel. O que é que nós temos a ver com o livro de Malaquias? Vamos nos aprofundar nesse estudo. E antes que alguém, porque é comum quando a gente fala em dízimo, logo aparece um filho da livre, que ainda nunca ouviu uma mensagem da graça, que ainda está crescendo na graça, no conhecimento, ou aparece logo um religioso, um filho da escrava, comentando aqui, dizendo: ô, seu Júlio Chaves, quer dizer que a gente vai pagar a manutenção da igreja com batata, com endro, com cominho, com goiaba, com tomate, Calma que eu chego lá, eu vou pregar sobre isso aqui. Então vamos lá. Olha só o que diz Malaquias 3, 8, 9, tradução NVI. Veja só. Se você entender o Evangelho da Graça, mais nunca você coloca seus pés em igreja nenhuma. Nem católica, nem evangélica, nem espírita, nem testemunha de Jeová, nem mormons, nem maçonaria, nem igreja dos últimos dias, nem adventistas. Se você entender a graça, mais nunca você coloca seus pés nesses lugares, chamados de igrejas. Se você não vai pisar mais nunca nesse lugar, óbvio que o dízimo não faz nenhum sentido. Você vai pegar esse dinheiro do seu dízimo e vai abrir uma caderneta de poupança, vai passear num shopping, vai fazer investimento para você, para os seus filhos, vai ter qualidade de vida, ao invés de estar alimentando esse sistema religioso. Vamos lá. Malaquias 3, 8, 9, tradução NVI. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. Vocês quem? Israel. Viu aí? Contudo, vocês, israelitas, estão me roubando.
E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês quem? De Israel, estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Viu aí que está no singular? Que nação? De Israel. O que é que você, meu querido, minha querida, católico, evangélico, tem a ver com isso? Vocês, a nação toda. Que nação? No singular, de Israel, está me roubando. A gente vai entender isso. Agora, o jargão do sistema religioso, olha o que diz a NVI, que os pastores não gostam de pregar, Malaquias 3,10 na NVI. Olha o que diz: traga o dízimo todo ao depósito do templo. Viu aí que está se referindo a um galpão, a um armazém? Depósito do templo. Não é casa do tesouro, não. Porque quando bota casa do tesouro, associa o quê? Banco Central, Casa da Moeda. O original é galpão, armazém, depósito do templo. Para que haja, não é mantimento não, porque mantimento abre o leque. Comida, alimento. Em minha casa. Que casa? Em Jerusalém. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam quem? Os israelitas. Se não vou abrir as comportas dos céus, isso aí não é bênção financeira não. Isso aí é chuva na lavoura. E derramar sobre quem? Sobre nós? Sobre mim? Sobre você? Não, sobre vocês. Vocês quem? Israelitas. Tantas bênçãos que não terão onde guardá-las, estocá-las, armazená-las. O que é que isso tem a ver com dinheiro? E não vem falar que não tinha dinheiro na época não, porque desde Gênesis existia dinheiro, salário, existia tudo. Sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Vamos lá. Malaquias 3:11. E por causa de vós quem? Israelitas, repreenderei o devorador. Eu vou botar depois outra tradução. O devorador, que o sistema religioso, principalmente o evangélico, diz que é o quê? O demônio. Repreenderei o devorador e ele, o devorador, não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. A outra tradução da NVI: impedirei que pragas devorem suas colheitas. Viu aí que o devorador era um gafanhoto, um inseto, uma praga. E as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Eu já vi a metamorfose, né? Lagarta virar borboleta, mas só nas igrejas evangélicas os pastores conseguiram transformar o gafanhoto num demônio. É a teologia da evolução em todas as igrejas evangélicas. Gafanhoto virou demônio. Teu carro quebrou? É o devorador, meu irmão. Tua geladeira está vazia? É o devorador. Olha só, eu passei 14 anos ouvindo essa mentira. E eu acreditava. O que era o devorador? Joel 1,4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Viu aí que era um gafanhoto, um inseto, uma praga? Que Deus ameaça aqueles que estão roubando a ele de mandar essas pragas para consumir a lavoura. Tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com dinheiro. Dízimo é uma aberração. Mesmo porque, se você entender a graça, mais nunca você vai colocar os pés nesses lugares chamados igreja. Se você não vai colocar seus pés lá, o dízimo não tem fundamento nenhum. Olha só, Deuteronômio 14, 22, 23. Separem, ó, na época da lei, separe o dízimo de tudo que, o quê?
a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. A gente vai ver aqui que entre as 12 tribos, uma tribo, a tribo de Levi, não recebeu herança, não recebeu terra. As outras 11 tribos receberam. E essas 11 tinham um compromisso com Deus de recolher uma vez por ano 10% de toda a colheita e levar para o depósito do templo em Jerusalém. Para quem? Para a tribo de Levi, porque eles não tiveram terra, herança. Por isso que as outras 11 tribos tinham um compromisso com Deus de colher uma vez por ano 10% de toda a colheita e levar para o depósito do templo para a tribo de Levi. Agora aí, ó, é o troféu cara de pau. Camarada pregar Mateus 23, 23, na hora do ofertório do dízimo, tem que dar um lustramóveis para esse teu pastor. É muita cara de pau. Jesus está confirmando que dízimo é alimento. Olha só. Ai de vocês. Vocês quem? Israelitas, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, do tomate, da beterraba, da cenoura, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Eles estavam dizimando ali sobre toda a colheita, mas eles estavam negligenciando os preceitos mais importantes da lei, que era o quê? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Mateus 23, 23. Jesus está confirmando aí que dízimo é para os judeus e está se referindo a hortelã, a endro, cominho, a alimentos. Olha esse texto aqui de Números 18, 21 ao 28. Interessante que nossos amados irmãos evangélicos são vítimas desse sistema, assim como eu fui, né? Se a pessoa for filho da livre, vai entender essa palavra. Se for filho da escrava, esse canal não é nem para os filhos da escrava. Não é. Esse canal foi feito para os filhos da livre. Então é comum, quando a gente prega uma palavra dessa, chega logo um evangélico e diz: ô abençoado Júlio, como é que a gente vai pagar a despesa da nossa igreja? Com endro, com cominho, com batata? É comum, os pastores também dizem isso. E os evangélicos, né, são tomados ali por uma lavagem cerebral, acreditam nisso. Interessante é que quando um abençoado, por exemplo, da Universal, essa grande empresa o maior demônio de carne e osso aqui no Brasil, que é de Macedo. Quando a pessoa tem uma grande chuva assim em São Paulo, a Universal faz aquele movimento e distribui sopas, agasalhos. Essas chamadas igrejas, elas fazem o social. Isso, na verdade, é uma estratégia de marketing para fazer você entender que o seu dízimo e a sua oferta está indo para lá. Aí, quando uma pessoa que é membro dessa coisa aí chamada Igreja Universal, quando ela vê aí um social desse, o que é que ela diz? Nossa, tá vendo aí para onde está indo o meu dízimo? Comprando agasalho, cesta básica, sopão. Olha para onde está indo o meu dízimo. Ela bota logo que o dízimo dela está indo para essa finalidade. Mas não está. Isso é para enganar. Isso é uma estratégia de marketing. Isso é 1% do valor arrecadado que está sendo para obra social. Interessante que quando esses pastores milionários compram jatinhos, helicópteros, fazenda, mansões, grandes patrimônios, aí a ovelhinha não diz: olha para onde está indo o meu dízimo. Está comprando helicóptero, jatinho, fazendas, e eles continuam pregando que Jesus está voltando. Ora, se Jesus está voltando, por que você não vende tudo e dá aos pobres? Se Jesus está voltando, é uma das maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso.
Vamos lá, Números 18, 21 a 28, NVI. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como contribuição pelo trabalho que fazem ao servirem a tenda do encontro, que é a tenda da congregação. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda da congregação. Caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado, antes havia pecado, antes da cruz, e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho da tenda da congregação e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações de Israel. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Viu aí? A tribo de Levi não recebeu nenhuma herança. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. O Senhor disse depois a Moisés: diga o seguinte aos levitas, aqueles que não receberam herança. Quando receberem dos israelitas o dízimo que lhes dou como herança, os 10% da colheita uma vez por ano, Deus está dizendo aos levitas, vocês deverão apresentar um décimo, ou seja, o dízimo do dízimo. Daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será a do trigo, tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Assim, vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos que receberam dos israelitas. Desses dízimos, vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão. Viu aí que as 11 tribos colhia 10% de toda a colheita, e desses 10% os levitas tiravam, recolhiam 10% dos 10%, ou seja, um décimo. Está bem claro aí, né? Olha só, Eclesiastes 10:9, porque tem gente que diz que não existia dinheiro na época, é uma lavagem cerebral. Na verdade, é uma sujeira cerebral que fazem na mente dos nossos amados irmãos, principalmente evangélicos. O banquete é feito para divertir, e o vinho torna a vida alegre. Mas isso tudo se paga com dinheiro. Eclesiastes 10:19. Isaías 55:1. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Viu aí que já existia dinheiro, que esse argumento aí não justifica? Mas se você entender o Evangelho da Graça, você vai entender que você não precisa frequentar templo nenhum. A igreja é espiritual, ela está dentro de nós. Então não faz sentido, se você entender a graça, mais nunca você vai colocar seus pés nesse lugar chamado de igreja. Querido, salvação nunca foi do Espírito. Salvação sempre foi da mente. Porque antes do ano 70 havia um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação. Eu tenho várias mensagens que eu falo sobre isso na playlists. Se você botar, tem mensagens só de diabo, só de inferno, só de salvação, lobos na graça, dízimos. Eu não vou me aprofundar nesse tema. Mas o Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Ele veio, participou de carne e sangue, no meu caso, no ventre da minha mãe, uma carne do sexo masculino que recebeu o nome de Júlio. Júlio vai para o inferno, vai para a sepultura. E o Espírito volta, desta vez com um novo corpo glorioso igual dele. Eclesiastes 12:7, Filipenses 3:21. O ser diabo, ele nunca existiu. O diabo é o sócio desses pastores. E outra coisa, inferno.
significa sepultura. Fomos enganados. Inferno significa sepultura. Se inferno significa sepultura, o que é que esse tal de Satanás está fazendo aí na terra? Você percebeu que se você entender o Evangelho da Graça, mais nunca você vai colocar seus pés nesses alçapões, nessas arapucas. Então não faz sentido continuar sendo dizimista. A época que eu fui dizimista, quando eu passei no sistema religioso, foi a fase mais difícil da minha vida. Eu era dizimista fiel, eu andava de ônibus, eu dividia uma única quentinha com a minha esposa, que eu não tinha dinheiro para comprar duas quentinhas. Eu tive minha energia cortada com um bebê, meu filho caçula, com alguns meses de nascido. Eu sentava no degrau da área de serviço, aqui em João Pessoa, porque eu não tinha sequer uma cadeira para sentar. E todos esses momentos difíceis foi numa época que eu era dizimista fiel. A base da riqueza de muitos pastores vem ou veio do dízimo. Tudo, a base foi do dízimo. Os pastores hoje estão milionários, eles são donos de várias empresas, mas tudo começou dízimos e ofertas. Então eles eram pobres de maré descer. Pobres, financeiramente falando. Então começou a pregar dízimo e ofertas. Aí depois eles abrem um restaurante, uma pizzaria, uma imobiliária, uma agência de carro e se tornam grandes empresários. Se você vê um desses homens aí nos resorts 5 estrelas, ele vai dizer, não, é fruto das minhas empresas. Mas a origem, a base, o início de tudo foi dízimos e ofertas. E agora virou moda. Aqui em João Pessoa tem muito isso. O camarada abre essa grande instituição religiosa. Aí eu acho que alguém chegar para ele e diz, rapaz, tu tem quantos membros? Rapaz, eu tenho 10 mil membros. Rapaz, tu já pensasse quantos jovens tu tem aqui? Nossa, deve ter uns 20 mil jovens aqui, adolescentes, né? Por que tu não abre uma faculdade? Já pensou? Qualquer prestação, mensalidade de faculdade aí é R$1.000, R$1.500, R$2.000. Você já pensou como vocês vão ganhar dinheiro? Então tá virando moda aí, igrejas, esses líderes religiosos, eles abrindo faculdade dentro das chamadas igrejas. Esses caras são inteligentes demais, são espertos demais, são oportunistas demais. Gente, qual é a base bíblica que tem disso? Prosperar, ter qualidade de vida com dinheiro alheio pregando a palavra. A gente vê isso aí até na graça. São lobos, são cães gulosos, são oportunistas, são malandros. O que esse pessoal quer é o seu dinheiro e eles fazem de tudo para tirar dinheiro de você. Eu sei que existem homens que são vítimas do sistema. Eles são vítimas. Eles acreditam naquilo que pregam. Eles acreditam que estão ganhando almas para Jesus. Mas a maioria sabe que está enganando. A maioria sabe que inferno significa sepultura. Meu irmão, tu já pensou? Você aí é evangélico, começar a entender que inferno significa sepultura. Todas as pregações evangélicas caíram por terra. Se o eleito entender que inferno significa sepultura, imediatamente ele vai dizer, olha, se inferno significa sepultura, o que é que o Satanás está fazendo aqui na terra? Satanás é o sócio desses pastores. Esse ser espiritual nunca existiu. Eles inventaram esse ser espiritual e ainda tornaram ele onipresente. Em todas as denominações evangélicas, pentecostais e neopentecostais, todos os domingos, às 7 horas da noite, os pastores estão simultaneamente, sai dele, Satanás! Isso é um feitiço, isso é uma lavagem cerebral, uma sujeira cerebral. É incrível como nossos amados irmãos evangélicos, principalmente os evangélicos, estão sendo enganados por esse maldito sistema religioso cruel, perverso, opressor e muitas vezes muito corrupto. Repito, se você entender o Evangelho da Graça, mais nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja e automaticamente você não vai dar o dízimo, você vai fazer o social. Muita gente prega
que se você não é dizimista, você está roubando a Deus. E se você está roubando a Deus, você vai para o inferno. Baseado em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Gente, esses camaradas, eles são maus. Eles não perdem a oportunidade de tirar dinheiro de você. Você é só um número para eles. A base da riqueza de muitos pastores vem ou veio do dízimo. Hoje são grandes empresários, até dono de faculdades eles são. Ó, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Foi por causa desse versículo aí que eu passei 14 anos acreditando que minha avózinha estava no inferno. Por causa dessa coisa chamada religião evangélica. Olha só, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Vocês, ó, já começa por aí, não tem nada a ver conosco. Vocês, Paulo está dizendo, não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem os ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Esse maldito sistema religioso, esses falsos pregadores, esses fraudadores do evangelho, esses estelionatários da palavra, eles sabem que reino de Deus é aqui na terra. Jesus disse, é chegado o reino de Deus. João também disse isso. Reino de Deus é paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. Esses cães gulosos dizem a você, ovelhinha evangélica, que reino de Deus é o céu. Aí diz, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? O céu, mas não tem nada a ver com o céu, muito menos a ver com o inferno. Não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras. Olha, aí foi aí que eu passei 14 anos sofrendo, achando que minha avózinha estava no inferno. Ela era muito religiosa, muito católica, idólatra. Tinha pastores que diziam, Júlio, ela já está no inferno. Tinha outros que diziam, não, ela não está, mas ela vai. Mas aí não tem mais escapatória para ela, que ela morreu, não se arrependeu dos seus pecados. E eu passei 14 anos acreditando que minha avózinha estava no inferno. Uma mulher boa, generosa, honesta, enfim. Por causa dessa coisa chamada religião evangélica. Isso é uma praga. É de Deus, mas é uma praga. Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, adúlteros, homossexuais, passivos, nem os ladrões, ó, ladrões e trapaceiros. Se esse inferno existe e os ladrões e os trapaceiros vão para eles, nossa, eu não sei se vai ter mais político ou pastores. Gente, para que Deus faria um inferno, lugar de tormento? Para pensar aí, ovelhinha. Se você chegar para um evangélico e disser, Jesus morreu por todos os teus pecados? Sim, claro, ele morreu por todos os meus pecados. Eu não vou me aprofundar a ele em dizer que pecado era transgressão de lei, que pecado eram as 613 leis da Torá. Quando João diz em 1 João 8 que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, João está dizendo aquele judeu que diz que não transgrediu uma das 613 leis da Torá, João está dizendo, ei, você é mentiroso. Porque pecado, 1 João 3,4, era transgressão de lei. Não existe mais lei, Romanos 10,4. Nós já nascemos sem pecados. Quando é que um sistema religioso vai dizer isso para você? Ovelhinha evangélica. Dia 31 de fevereiro. Nunca. Eles nunca vão dizer isso a você. Porque você acreditando que você é pecador, você está na mão deles. Aí você pergunta, Jesus morreu por todos os seus pecados? Sim, morreu. Ora, todos são quantos? Todos são todos. Se Jesus morreu por todos os nossos pecados, Deus não foi inteligente em ter feito esse inferno. Para que ele fez o inferno? Então, uma pessoa vai para o inferno, é idólatra, vai para o inferno. Aí lá no inferno a pessoa liga para Deus, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Você é idólatra. Você não se arrependeu dos seus pecados, você está aí queimando nesse fogo eterno. Aí a pessoa vai dizer, nossa, mas o Senhor morreu por muitos, por vários ou por todos os meus pecados? Deus vai dizer, por todos. Ora, todos são quantos? Se o Senhor morreu por todos os meus pecados, não faz sentido eu estar aqui no inferno. Viu aí que se Jesus morreu na cruz
Esse inferno não faz nenhum sentido. Por que Deus faria um inferno? Deus fez a nossa carne, espírito, Deus fez tudo. Por que ele faria esse inferno? Quem inventou isso foi a matriarca da heresia, a Igreja Católica. E os pastores viram nesse ensinamento, nessa doutrina, uma grande fonte de renda. O inferno e o diabo e a volta de Jesus são as 3 maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso. Jesus veio apenas para Israel, Mateus 15, 24. E a volta dele foi um juízo sobre Israel, Apocalipse 14, 7. O seu juízo de Israel chegou. No ano 70 aconteceu a parúzia, a ressurreição dos espíritos e a grande tribulação. Os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Irmãozinho, irmãzinha evangélico, católico, tu acha que o teu pastor e o teu padre não sabe disso, não é? Para pensar, analisa, sonda, pesquisa, assiste outras mensagens. Se você for um filho, uma filha da Livre, você vai compreender e você mais nunca vai frequentar esses alçapões, essas arapucas. Então eles entendem que reino de Deus é o céu. E se a pessoa não vai herdar o reino de Deus, que é o céu, para onde vai a pessoa? Para o inferno. Eu passei 14 anos acreditando que minha avózinha estava no inferno por causa dessa coisa, dessa praga chamada religião evangélica. É de Deus, mas é uma praga. Aí, ó. Gênesis 37, 28. Não tinha dinheiro, não, porque não tinha dinheiro. Ó, passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova. E venderam José, por quê? Por 20 moedas de prata aos israelitas, os quais levaram José ao Egito. José foi vendido por dinheiro. Querido, tem muita gente aí, eu não vou dizer se libertando do sistema religioso, porque esse sistema religioso também é de Deus. Então não faz sentido dizer que ele nos libertou, né? Como é que ele vai libertar de algo que é dele? Mas nós que entendemos essa palavra, nós sempre fomos um filho da Livre. Então quando a gente ouve uma palavra dessa, pela primeira vez, aguça a curiosidade, vai começar a sondar, vai pesquisar. Tem pessoas que quando me ouviram, me assistiram pela primeira vez, Júlio, eu te ofendia, eu te esculhambava, eu não gostava de você, na primeira vez que eu assisti você. Depois eu comecei a assistir novas mensagens e hoje eu sou grato a você, que hoje eu estou liberto, ele usa essa expressão, desse maldito sistema religioso. Primeiro que você não deve dar mérito a homem. Quando você dá mérito ao homem, você é uma isca fácil para esses enganadores e fraudadores que estão aí na graça. O mérito é 100% Deus. É 0,000 de homem, 100% Deus. Nunca dê mérito a homem nenhum. Então eu peço que você compartilhe essa mensagem, que você analise, que você acesse a playlists. Tem mensagens focadas em determinados temas. Tá certo? Então sempre existiu dinheiro, dízimo é uma aberração. Dízimo é uma aberração. E repito, se você entender o Evangelho da Graça, você não vai pisar mais nesses lugares. Se você não vai pisar, automaticamente você não vai ser dizimista. Você vai pegar o seu dízimo para investir em você mesmo, na sua qualidade de vida e ajudar a fazer o social. Então esse é o tema da mensagem. Dízimo é um assalto à mão armada. Pobres evangélicos. Mas claro, também muitos católicos são dizimistas. É o que eu digo, se a pessoa entender o Evangelho da Graça, todas essas chamadas igrejas serão fechadas. Hoje nós estamos no Ministério da Graça, da fé, do Espírito. Nós já nascemos com tudo pronto, perfeito, completo, abençoados. A maldade do homem nada mais é do que a carne ativada fazendo a vontade de Deus, porque o bem e o mal pertencem a Ele. Deus não tem inimigo, Deus não está guerreando contra ninguém. Todos estão fazendo a vontade dEle. Tá bom? Aí, ó, para ilustrar essa mensagem. E eu finalizo aqui, acesse a playlist do canal. Se você não é inscrito, não é inscrita no canal, eu peço que você se inscreva no canal. Clique no sininho e coloque todas. Por quê? Porque toda vez que eu colocar uma mensagem no YouTube, o YouTube avisa você. Dê um like. Já deu seu joinha aí na mensagem?
Deixe seu comentário e principalmente compartilhe aí com outras pessoas. Um prega, você compartilha e Deus dá o entendimento aos nossos irmãos evangélicos, católicos, que estão sofrendo aí na religião, sendo escravos da religião, sendo manipulados por esses pregadores. Tá certo? Meu canal de comunicação continua, Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Tá bom? Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.